Hoje a gente vai mergulhar um pouco num texto chamado Graça Plena, quebrando as mentiras religiosas. A ideia central que o autor traz, assim, é um contraste forte, né? Entre o que ele chama de sistema religioso, que para ele gera culpa, medo, Uhum. e do outro lado, a tal da graça plena, a nova aliança, que seria focada em liberdade. Então, nossa missão aqui é mais entender os argumentos que essa fonte levanta. Exato. O material argumenta que muitas práticas, muitas crenças comuns aí em certos círculos religiosos, na verdade, não refletiriam o que o autor vê como a essência do evangelho, sabe? Ele propõe uma visão bem diferente, baseada na graça, uma graça já consumada. Entendi. E um ponto que ele bate bastante é essa crítica ao sistema religioso. O texto diz que esse sistema usa o nome de Deus, mas assim, na prática, funciona na base da culpa, do controle. Ele dá exemplos. Sim, sim. Um exemplo bem claro que ele usa é a questão do dízimo. Ah, o dízimo. Como ele aborda isso? Então, a interpretação que a fonte oferece é interessante. O dízimo é descrito ali como uma lei da antiga aliança, né? Aquelas leis mais antigas de Israel. E, segundo o texto, isso não se aplicaria mais hoje, na nova aliança. Ah, entendi. Nessa nova fase, a contribuição seria, bom, voluntária, motivada por amor, por liberdade, não por uma obrigação, entende? Cita até 2 Coríntios 9,7 sobre dar com alegria. A crítica direta à ideia de um Deus cobrador. Entendi. Quer dizer, a motivação muda completamente, né? De obrigação para algo voluntário. Exatamente. E essa crítica ao controle não para no dinheiro, imagino. O texto fala também de julgamentos por aparência, estilo de vida. Maquiagem, barba para homens, tatuagens, até coisas como ouvir música do mundo ou praticar certos esportes. Nossa. E qual o argumento contra isso? A argumentação da fonte se baseia muito em 1 Samuel 16:7, aquela ideia de que Deus olha para o coração, não para a aparência exterior. E sobre proibições específicas, tipo tatuagem, o texto diz que são interpretações muito literais, sabe, de leis antigas, como lá de Levítico 19, e que estariam fora do contexto original nessa visão. Certo, descontextualizadas. E essa linha de liberdade, de reinterpretar regras antigas, continua em outras áreas. Continua assim. O material defende, por exemplo, a validade de uniões baseadas em amor, em compromisso, mesmo que não tenham a formalidade civil ou religiosa tradicional. Também fala do consumo moderado de álcool, lembrando que Jesus transformou água em vinho, né? E até jogos, tipo baralho, dominó, são vistos como entretenimento, algo normal, desde que não vire um vício, claro. A chave é sempre essa, moderação versus excesso prejudicial. Entendi a distinção, e parece que ele não tem receio de desafiar estruturas mais rígidas. O texto chega a criticar grupos específicos, porque ele fala de seitas. Sim, ele usa esse termo, seitas, para criticar grupos que, na visão dele, controlam demais a vida dos membros. Menciona diretamente a proibição de transfusão de sangue e o ostracismo, né, o tratamento dado a ex-membros pelas testemunhas de Jeová. Puxa, E questiona muito aquela ideia de que se você sai de uma igreja, você está automaticamente desviado ou sem cobertura espiritual. A ênfase volta para a relação pessoal com Deus, sabe? Fora da instituição. entendi. E teve uma parte que me chamou muita atenção, que é sobre o fim dos tempos, uma interpretação bem particular das profecias. Ah, sim, a escatologia. O texto traz uma leitura, assim, bem específica. Argumenta que aquelas profecias sobre juízo final, fim do mundo, anticristo, lá de Mateus 23, 24, Sim. elas teriam se cumprido já no primeiro século, com a destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Isso marcaria o fim definitivo da antiga aliança. Então, a visão que ele propõe é que nós já estaríamos vivendo na nova criação. Nossa, isso muda tudo em termos de expectativa futura para muita gente, né? Com certeza. É uma visão bem diferente das escolas escatológicas mais comuns. Então, para amarrar tudo isso, qual seria, segundo o texto, a verdade que liberta? Parece uma lista de pode fazer. Basicamente, a conclusão que a fonte apresenta é essa. Olha, sem obrigação de dízimo, sem julgamento por aparência ou estilo de vida, desde que com moderação. Deus reconhece relações de compromisso.
Liberdade para ouvir sua música, fazer tatuagem, ir à praia, ver filme, jogar seus jogos. Uhum. E um ponto central: salvação não depende de pertencer a uma instituição. E que não há condenação para quem está em Cristo, citando Romanos 8:1. Então a mensagem principal que fica é que o Evangelho é apresentado como vida, graça, liberdade. Deus morando na pessoa, né? Como diz Lucas 17:21. Bem diferente de um sistema de regras de uma instituição. Exatamente. A liberdade conquistada por Cristo, lá de João 8,36, é o carro-chefe contra o que o autor percebe como opressão religiosa. O foco muda da instituição para o indivíduo e a relação dele com Deus baseada na graça. Bom, exploramos hoje então essas ideias da fonte sobre a graça plena. É um contraponto bem direto a muitas visões religiosas mais tradicionais, né? Com essa ênfase toda na liberdade individual perante as normas das instituições. Pois é. E fica uma reflexão interessante, né? Considerando esses argumentos todos de graça versus sistemas, como será que o próprio conceito de liberdade nesse contexto espiritual pode ser entendido e vivido de maneiras tão diferentes pelas pessoas?